Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 5 motivos pelos quais eu acho que o Awesome WM facilita a vida de quem está saindo de um Desktop Environment e indo para uma Tile Window Manager. Geralmente, quando a pessoa migra para uma Tile Window Manager, para um gerenciador de janelas em Tiling, ela acaba optando pelo i3, o que é perfeitamente normal. Só que o Awesome WM também oferece algumas coisas muito interessantes. Eu acho até que é um pouco mais completo que o i3 para quem está iniciando, apesar de eu não achar mais fácil. Eu acho o i3 mais fácil. Mas se você quer uma facilidade na transição, o Awesome WM já vem com essas facilidades para te ajudar. A primeira dessas facilidades que eu vejo é o serviço de notificações padrão do Awesome WM. Quem utiliza o DWM, quem utiliza o i3, quem utiliza o BSPWM, sabe que você precisa baixar um Dust ou qualquer outro sistema de notificação, que são basicamente aquelas notificações que aparecem aqui, seja de scripts que você cria, seja de músicas que estão tocando no Spotify, você bota para aparecer notificação sempre que mudar a música, coisas do tipo. Só que o Awesome WM já vem com o seu próprio, você não precisa se preocupar com isso, é simplesmente instalar e utilizar os seus scripts, instalar o Spotify e utilizar, que você vai ver. Por exemplo, não sei se vai dar para ver aqui porque vai ficar um pouco pequeno, mas se eu tentar mostrar aqui a data, por exemplo, vai mostrar para mim ali em cima, já 6 de janeiro de 2022, quinta, às 5h56 da tarde. Se eu botar aqui volume, ele vai me mostrar o volume normalmente. Tá? Isso acontece porque, como eu falei, já vem com o seu próprio serviço de notificações, o que é bem interessante, você não precisa baixar um programa extra para isso. E isso é um tipo de coisa que o Awesome WM traz, que eu pessoalmente considero muito útil. O segundo ponto seria um menu. Se vocês, mais uma vez, utilizam o DWM, utilizam o BSPWM, o i3 e companhia, vocês provavelmente, assim como eu utilizo, por exemplo, aqui o Hoff, Eu posso utilizar o Hoff, eu posso utilizar o de menu, mas a questão é, a gente precisa de um menu, A gente não tem como utilizar um menu que já vem no sistema. Sabe como você, por exemplo, utiliza o Gnome? E aí é só apertar a tecla Super que já aparece para você aquela tela onde aparece as áreas de trabalho e tudo mais, enfim. Isso não tem em uma Tile Window Manager, você precisa de um buscador, a não ser que você utilize o Awesome WM. E o Awesome WM, nesse caso, ele vem com o seu próprio menu, que seria esse menu aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, que fica aqui embaixo. Ele segue totalmente o tema que você aplicar no seu sistema. O que significa basicamente que se eu estou utilizando esse tema aqui que está indo no painel, mostrando, por exemplo, o título das janelas aqui em um azul mais claro e tudo mais, isso também vai ser aplicado nesse menu. E esse menu, como vocês viram, ele trabalha dessa forma aqui. E você pode ver por categorias, no caso aqui educação não tem nada, internet, acessórios e por aí vai. Claro, também você pode ir com ele até o aplicativo que você quer e utilizar sem problema algum, assim como você pode simplesmente digitar o que você quer e utilizar. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Firefox e clicar, ele vai abrir para mim o Firefox sem problema nenhum. É um menu completo, eu só utilizo o Hoff porque eu acho o Hoff um pouco mais rápido na utilização. Mas, mais uma vez, você não precisa fazer a instalação de um outro aplicativo porque o Awesome WM já vai te trazer isso por padrão. Ou seja, ele vai facilitar a sua vida não só com as notificações, mas também com isso. Você não precisa necessariamente, assim que você utiliza um Tile Window Manager, ter o conhecimento de que você precisa de um Dust, de que você precisa de um de menu, de que você precisa de um Hoff, porque o Awesome WM já vai te trazer isso e vai te permitir ir explorando essas alternativas, que aí sim seriam o Hoff, o de menu e companhia, como alternativas e não como algo padrão. Outro ponto que eu gosto bastante é o fato dele ter um painel completo. Se você utiliza o BSPWM, você sabe que ele não vem com o painel e provavelmente você acaba sempre baixando a Polybar para isso. Se você utiliza o i3, se você utiliza qualquer outra Tile Window Manager, provavelmente você vai ter um painel sem problema algum. Mas quando eu digo painel completo, eu não me refiro apenas ao que a gente está vendo aqui, e sim o que a gente tem de informações. No meu caso, eu estou utilizando aqui apenas um menu que mostra o título da janela que está em destaque. Então, se eu tenho duas janelas em destaque, se eu tenho essa aqui em destaque, acho que aqui não deu para convencer, mas vamos aqui abrir aqui uma outra janela para ficar mais fácil, o Firefox, por exemplo. Se eu tenho aqui duas janelas abertas, você pode ver que o nome aqui em cima, ele modifica de acordo com a janela que eu estou utilizando. Mas isso é uma escolha minha.
tá? Não significa necessariamente que ele tenha que ser dessa forma. Por exemplo, se eu abrir aqui agora o meu rc.lua, mais uma vez, e chegar aqui até uma parte que pergunta para mim qual que eu quero, por exemplo, eu tenho aqui na parte de task list, onde ele pergunta para mim se eu quero ver que tipo de janelas que estão ali no painel. Ou seja, se eu quiser ver somente a janela que está em foco, eu boto aqui Focused. Só que se eu quiser ver todas as janelas que estão abertas, eu boto aqui Current Tags. Se eu não me engano é isso, tá? Eu posso estar escrevendo errado. Mas enfim, a partir de agora, sempre que eu abrir mais uma janela, você vai ver que ele vai modificar aqui. Por padrão, esse aqui não é o tema que vem, então por isso que está um pouco estranho. O tema que vem, se eu mudar aqui em cima para Default, eu estou utilizando um tema chamado Dark, mas se eu alterar aqui para um tema que é o padrão, que é o Default, vocês vão ver basicamente o que eu estou querendo dizer. Ele fica dessa forma assim, ó. Ou seja, sempre a janela que está em foco é a janela que vai ficar com essa cor, enquanto a outra janela vai ter a cor padrão do sistema. Por que eu acho isso aqui interessante? Porque eu sei que muita gente que utiliza Desktop Environment, por exemplo, um KDE da vida, um XFCE, tem essa parte onde você vai ter aqui sempre as janelas que estão abertas. Tá? E no caso de um Atalho Window Manager, geralmente quando você tem o título da janela aqui, coisa que, por exemplo, você provavelmente pode não ter por padrão no i3, você acaba não sabendo o que está aberto por padrão junto. Né? Você acaba, às vezes, se confundindo apesar do tiling. Então, você ter todas as janelas que estão abertas, ó, se eu continuar abrindo, continua aqui aumentando o número de janelas que estão mostrando aqui os nomes. Tá? Então, isso vai acontecer sempre que você abrir uma janela, é claro, desde que você deixe aqui como Current Tags. No caso, eu gosto de deixar como Focused porque eu gosto que apareça somente uma. Então, nesse caso, ó, vai aparecer somente uma, sem problema algum. Esse aqui é o terceiro ponto, como eu disse, que eu acho bem positivo, mas não significa que necessariamente você possa achar. É apenas algo que eu considero positivo. Outro ponto, é um que vocês acabaram de ver também, que seria o quarto item dessa lista, é que ele já vem com temas prontos para sua personalização. Você não tem a necessidade de fazer modificações por você mesmo. E isso é muito positivo porque vai chegar um ponto em que você vai querer fazer essas modificações, é claro, você vai querer trazer os seus próprios temas, você vai querer criar os seus próprios temas, só que não há necessidade de você fazer isso de cara, que transforma a necessidade em uma opção. E isso é muito positivo porque te permite aprender a hora que você quiser, sem que você tenha necessidade, como eu falei, de utilizar isso por padrão, de criar por padrão. Você pode fazer no seu ritmo, no tempo que você quiser, sem que isso te impeça que você utilize um Tile Window Manager. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na pasta de temas, que fica em User, Share, Awesome, Themes, eu tenho aqui dois temas que fui eu que criei, o Dark e o Talk Night. Só que esses outros temas que estão aqui, esses 5 temas, eles já vêm por padrão. E tudo que eu preciso fazer é ir no meu rc.lua aqui, na parte aqui de temas, acho mais fácil pesquisar, né? A parte aqui de temas, onde está escrito aqui Dark, e simplesmente modificar pelo tema que eu quiser. Agora há pouco eu mostrei para vocês o tema Default, vocês viram como é que ele é. Se eu modificar aqui para outro tema, por exemplo o tema GTK, você vai ver que quando eu der um reload, ó, ele vai aplicar o tema para mim, e ele funciona dessa forma aqui, mostrando o íconezinho aqui do lado e tudo mais. Aqui não teve muitas modificações, mas deu para entender porque ele pega o tema GTK do sistema. Se eu botar aqui Sky, por exemplo, a gente vai ter uma mudança um pouco maior, já é um tema mais claro, que tem ali um destaque, por exemplo, nas janelas e tudo mais. Então você pode ver que os próprios sistemas já vêm com esses temas e você pode escolher um tema que seja do seu agrado. Esse tema Zenbani aqui, por exemplo, é um tema que muitas pessoas gostam de utilizar, é um tema mais esverdeado, um cinza um pouco mais claro e tudo mais, então o pessoal acaba gostando de usar. Mas depende de você, e se você gostar de algum desses temas, ou até mesmo do tema padrão, você pode utilizar sem problema nenhum. Eu vou voltar aqui para o meu padrão, e é isso mesmo. O quinto ponto dessa lista é um que pessoalmente me chamou muito a atenção. Tirando o fato de que a gente tem temas, como eu falei, separados, e claro, você precisa baixar o widgets, por exemplo, para utilizar, como widgets aqui de memória RAM e tudo mais, você já tem tudo em um único arquivo de configuração. Eu não sei como funciona, por exemplo, no Xmonad, porque eu nunca utilizei o Xmonad de fato.
né? O QuiTile, por exemplo, eu já utilizei, gosto muito de como funciona também. Mas eu sei que, por exemplo, o i3, você tem o i3 Blocks para o seu painel, ou i3 Status, você tem o arquivo de configuração padrão e por aí vai. No caso do AwesomeWM, está tudo no mesmo arquivo de configuração. Eu tenho aqui a parte de bibliotecas, que seriam as bibliotecas onde o sistema busca suas fontes, né? Ou seja, para o widget de volume eu tenho aqui, para o widget de outra coisa como memória RAM eu tenho ali também, e por aí vai. E está tudo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a questão de erros, que se eu cometer aqui algum erro, ó, até mostrar para vocês aqui um erro que pode acontecer. Ó, salvei aqui, deu um erro. Vocês já viram que deu um erro, tá, pessoal? Tá aqui mostrando que deu um erro. Se eu atualizar o sistema, ele já fica dessa forma aqui com a própria central de notificação do sistema, mostrando que tem um erro. Então ele volta para o tema padrão, mas se eu consertar esse erro, ele já vai resolver para mim, ó, e vai voltar para o tema que estava anteriormente. Tá? Então tem a parte aqui de erros, eu tenho a parte aqui de opções, por exemplo, para escolher o terminal que eu quero utilizar como padrão, a parte de browser, a parte da minha tecla default. Eu tenho aqui a parte de opções de layout, que eu tiro todos e deixo somente tile e tile left. Por exemplo, eu posso abrir aqui uma janela, sem problema algum, e simplesmente usar ela como floating. Então eu tenho aqui já uma janela floating, aqui sem problema algum, para a minha utilização. Ou seja, e eu posso voltar para ela para ficar como tiling também, sem problema nenhum. E claro, eu tenho outras opções, como eu falei, que eu tirei daqui, mas em um arquivo de configuração padrão do rc.lua, você não vai ter esses problemas, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui o arquivo de configuração padrão, para não ter problema, né? Mas se eu entrar aqui em vim, etc, xdg, awesome, rc.lua, que é o arquivo padrão, a gente tem aqui, ó, diversos layouts que vêm por padrão. Como eu disse, eu tiro os meus, eu deixo somente os que eu gosto, mas você pode deixar, por exemplo, o Spiral, você pode deixar aqui o Max Full Screen, você pode deixar aqui o que você quiser, inclusive o Floating. Lembrando, claro, que a ordem que você colocar aqui é a ordem que vai ser aplicada, tá? Bom deixar isso aqui claro. E claro, como eu falei, tem outras partes aqui, como por exemplo, toda a parte do painel, que é a parte da UI-Bar. Tem aqui as keybindings, tem aqui também, por exemplo, a parte de regras, entre aspas, para certas coisas, como, por exemplo, definir a borda, para definir como uma janela abre. Então, por exemplo, o meu captura de tela, ele abre já como floating aqui sem problema nenhum. Não significa necessariamente que todos vão abrir como floating. Esse aqui é uma exceção. Além, claro, de ter a parte de gaps, a parte de inicialização, ou seja, você não divide o sistema em diversos arquivos de configuração, você tem o seu próprio arquivo de configuração e ele já te traz basicamente o caminho que você precisa fazer, com exceção, por exemplo, dos gaps, que não vem por padrão aqui, você precisa colocar isso aqui no seu arquivo, tá? Isso aqui não vem, essa parte aqui, e aí você coloca igual o que você quiser. Mas de resto você já tem aqui tudo que você precisa para utilizar, o que é muito positivo. Além, é claro, de ser muito positivo você já ter tudo, o sistema não te impede de modificar nada, tá? Não é do zero, não é dentro do código-fonte como é o de WM, mas ele te permite modificar o que você quiser aqui no arquivo do sistema. Por exemplo, eu tiro aqui a parte de título das janelas, que fica aqui numa janela, que por padrão ele vai vir com um título aqui de janela, um botãozinho de fechar e abrir e tudo mais, e eu tirei, não sinto falta, não me preocupo, e por aí vai. Então, como eu falei, você tem opções. E esses são 5 dos motivos que eu acho que facilitam a vida de uma pessoa que está modificando. Mais uma vez, o sistema de notificação. Se eu mostrar aqui, ó, qualquer notificação, você vai ver que ele está aparecendo aqui as notificações. Questão do menu, ter o menu próprio. Ou seja, já facilita a sua vida, você já tem o menu próprio no sistema, né? Tudo em um único arquivo de configuração, como eu acabei de mostrar para vocês, que é o meu rc.lua, né? Um painel completo aqui, que te permite fazer as modificações que você quiser, desde colocar widgets até o número de janelas que vou mostrar aqui e tudo mais. Por exemplo, aqui eu utilizo 5 áreas de trabalho, mas por padrão vem 10, então até isso você pode modificar, sem problema algum. E claro, temas já pré-personalizados para que você não tenha necessidade de criar seus próprios temas. Você não vai conseguir utilizar o sistema se você não aprender a personalizar o sistema. Não, não é assim que funciona. Aqui você já tem essa opção sem problema algum. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a decidir
pelo Awesome WM. Como eu disse, são facilitações, pode ser que depois você queira escolher outro, mas eu acho que o Awesome WM, assim como o i3, como eu disse, acho o i3 mais fácil, mas o Awesome WM também é uma boa opção para quem quer migrar sem sentir tantas dificuldades. É normal, depois de um tempo, você querer passar a utilizar coisas extras, como por exemplo o ROF. Como eu disse, eu mesmo utilizo o ROF em vez do menu, né? Mas você ter isso como opção e não como necessidade é muito positivo. Você tem a opção de utilizar o ROF, você tem a opção de utilizar o de menu e não a necessidade de utilizar um deles. Você tem uma opção a mais que já vem no próprio sistema e não pese nada, porque o Awesome WM é muito, muito leve. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa aqui um like, se inscreve aqui no canal, que eu sempre peço isso pra vocês, né? Um pedidaço pra vocês aí de deixar um like, se inscrever no canal e tal. E é isso. Até a próxima.